Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, notícias e reações. Após a derrota do Flamengo contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana, o Mauro César não poupou críticas ao elenco rubro-negro e nem mesmo ao técnico Felipe Luiz. Fique com o vídeo com os créditos da mídia tradicional. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se e faça parte da família Futebol, notícias, reações, ative o sininho e tamo junto!